Multiplicação. Boa noite, meus amigos. Estou sem som. Boa noite a todos. Eu estou sem som. Estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis, nessa noite de quinta-feira, 26/1/2023, para fazer a nossa palestra pública. Eu vou pedir a vocês que mantenham os microfones desligados, porque nós estamos aqui começando a a trabalhar, né, com o Zoom, e a gente não tem muita experiência ainda do Zoom, a gente está se enrolando um pouco ainda com o Zoom. Então, eu vou pedir para vocês nos auxiliarem, vocês que têm mais costume, porque muitos já trabalhavam com o Zoom, que vocês possam nos ajudar, tá bom? E aí vocês mantêm o aplicativo desligado, para não dar questão de microfonia, essas coisinhas que sempre dão quando a gente está falando e às vezes alguém entra e esquece de desligar o microfone. Então, eu vou passar a palavra para a Denise, tá bom? Denise, a palavra está com você aí. Boa noite a todos. Aqui estamos mais uma vez na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis. Hoje é dia 26 de janeiro do ano de 2023. E a palestra pública de hoje será no tema do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 20, item 5. Tá bom? Mas antes da nossa palestra, pela nossa amiga e irmã Rose Figueiredo, nós vamos fazer a leitura do preparo e a prece. Do livro Sempre Alegre, de Lorival Lopes. O título da lição é Viver como se deve. Vive como deves viver. Conduze-te bem, aprecia a vida, pensa com proveito, fala sabiamente, alimenta-te o suficiente, estabelece bons objetivos, resolve problemas, sabe esperar e nada condenas. Por tudo, agradece. O teu agradecer significa estar dizendo a ti mesmo que esta ou aquela coisa não te fere ou prejudica, que o teu lugar é o melhor que no momento te cabe, que as tuas condições são boas, que tudo te serve de progresso e que Deus presencia o que fazes. Viver apenas, tudo vive. Uma pedra, uma árvore, um animal. Mas para viver como se deve, é preciso buscar o aperfeiçoamento, tal como a lagarta que se transforma em borboleta. A vida é bela quando vives como deves viver. Então, inspirados por essas palavras, que nos toca muito fundo, porque nós não precisamos, não podemos reclamar de nada. Então, só temos que agradecer ao Pai maravilhoso, Pai, amigo, bondoso, de infinita misericórdia, Senhor, nós agradecemos por mais um encontro, por mais alguns minutos que estaremos juntos na reflexão desse Evangelho maravilhoso que nos auxilia a caminhar em direção a Ti, Senhor. Gratos estamos, Pai, por todas as oportunidades de vida, de vivência,
com todos esses irmãos, que possamos, Senhor, aprender sempre e amar, muito amar, porque só o amor nos une e nos leva até a Ti, Senhor. Muito obrigada, Senhor, por tudo. Esteja conosco e lhe pedimos sua permissão para iniciarmos a palestra pública da noite de hoje. Que a nossa irmã Rose Figueiredo seja inspirada por nossos queridos orientadores e mentores espirituais, para que possamos ter um entendimento cada vez melhor das suas leis e estarmos gratos, Senhor, sempre a Ti. Permaneça conosco, hoje e sempre, que assim seja. Passamos agora a palavra para Rose Figueiredo. Boa noite, meus amigos. Todos estão me ouvindo bem? Espero que o som está bom, né? Como a Denise falou, o nosso estudo das quintas-feiras é do Evangelho segundo o Espiritismo, essa publicação de Allan Kardec. E hoje caiu para o nosso estudo o capítulo 20, Os Trabalhadores da Última Hora, item 5, Os Obreiros do Senhor. Então, nós vamos começar fazendo a leitura desse texto, e como nos ensinou Altivo, uma vez, Altivo foi o presidente durante muitos anos do Centro Espírita Leon Denis, que a melhor forma de estudar o Evangelho é lendo o texto e fazendo os comentários. Não é? Então, aqui, no item 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, esse texto é do Espírito de Verdade. Então, é um texto do Espírito de Verdade, que foi enviado no ano de 1862, em Paris. E o Espírito da Verdade diz assim: os obreiros do Senhor, aproxima-se o tempo em que se cumprirão as coisas anunciadas para a transformação da humanidade. Todos nós sabemos que vivemos num planeta de provas e expiações. E no planeta de provas e expiações, nós não podemos nos chocar com o que está acontecendo. Porque muitas vezes a gente diz assim: nossa, que horror o que está acontecendo. Horror seria se isso acontecesse no mundo de regeneração. No nosso mundo, por mais chocante que seja, esses fatos são fatos coerentes com o planeta de provas e expiações e recebem espíritos dos mais variados graus evolutivos. Nós temos aqui espíritos ainda muito imperfeitos, e quando eu falo muito imperfeito, eu ponho essa ênfase no muito imperfeito. Se nós pegarmos aqui o Livro dos Espíritos e formos as questões 100 do Livro dos Espíritos, está lá, ó. Só para a gente voltar aqui. A questão número 100 do Livro dos Espíritos diz assim: a classificação dos espíritos baseia-se sobre o grau do seu adiantamento, sobre as qualidades que adquiriram e sobre as imperfeições. Essa questão 100 é a questão da escala espírita, das quais devem ainda se despojar. E na questão 101, vai falar da terceira ordem, dos espíritos imperfeitos. E nós vamos ter lá 101, caracteres gerais: predominância da matéria sobre o espírito, propensão ao mal, ignorância, orgulho, egoísmo e todas as más paixões que lhes são consequências. Então, nada deve nos assustar, porque
É o que consta no primeiro parágrafo da questão 101, que trata dos espíritos imperfeitos da terceira ordem. Então, está lá, ó, predominância da matéria sobre o espírito. Propensão ao mal, ignorância, orgulho, egoísmo e todas as más paixões que lhes são consequências. Então, só esse trecho aqui já nos coloca numa situação um pouco, né, envergonhados. Aí depois vem lá, espíritos impuros, são os espíritos imperfeitos. Eles se dividem em espíritos impuros, levianos, pseudo-sábios, neutros, batedores e perturbadores. Olha aí. Mas aqui do Evangelho, o Espírito de Verdade diz: aproxima-se o tempo em que se cumprirão as coisas anunciadas para a transformação da humanidade. Então, aproxima-se. Significa que nós estamos num período de transição. Isso já sendo colocado aqui na época da publicação do Evangelho. Foi o terceiro livro da codificação. O primeiro foi o Livro dos Espíritos, o segundo o Livro dos Médiuns, o terceiro Evangelho. Depois veio o Céu e o Inferno e a Gênese. Então, o Espírito da Verdade está dizendo, aproxima-se. Então, já estamos aqui, ó, na saída, né? Já vislumbrando a luz do fim do túnel, e é esse momento que se aproxima a transformação. Em si, cumprirão as coisas anunciadas para a transformação da humanidade. E não há transformação, isso a gente vem estudando há vários dias, né? Sem esforço, muito esforço, e muito trabalho individual. Então, nós podemos ver aqui a necessidade de esforço e trabalho individual, esforço e trabalho coletivo. Tá? Então, é o esforço e trabalho individual e o esforço e trabalho da coletividade. Assim, nós vamos passar por esse túnel escuro, que é o mundo né, da terceira ordem, dos espíritos imperfeitos, para podermos chegar no mundo de regeneração. E aí o Evangelho continua assim, o Espírito de Verdade continua assim. Ditosos, quer dizer, felizes, não é sortudos. Não é sortudos, que é diferente. É ditosos e felizes serão os que houverem trabalhado no campo do Senhor, com desinteresse e sem outro móvel, quer dizer, sem outro objetivo, se não há caridade. Então, felizes, ditosos serão aqueles que estão trabalhando, né? Trabalhando de forma contundente, trabalhando com afinco no campo do Senhor, na seara do Senhor, com desinteresse. Com um único objetivo, a caridade. E falando de caridade, vou relembrar aqui o que nós estudamos no curso de hoje, no livro das obras de Hermínio de Miranda, Diversidade de Carismas, onde o Hermínio, no capítulo 4, ele nos chama a atenção para a questão da caridade, tá? Ele fala que a caridade não é só essa caridade de nós levarmos uma cesta básica para o irmão que está necessitando. Essa caridade vai muito além disso. E aí, eu trouxe para o pessoal na aula um texto do Dr. Bezerra de Menezes, para reforçar essa palavra do Hermínio, porque o Dr. Bezerra de Menezes
né? Os textos dele falam com muita profundidade sobre isso. Então, para reforçar a palavra de Hermínio, que chama a nossa atenção para a caridade, para que essa caridade não seja vista apenas como uma coisa material, aquele assistencialismo, o doutor Bezerra de Menezes diz o seguinte, que a caridade não se traduz em protecionismo. Ela não se traduz em protecionismo. Aquele protecionismo alienante e gerador de acomodações. E muitas vezes nós queremos praticar caridade. Então, o companheiro está com fome, você dá lá a cesta básica. O companheiro está sem roupa, você veste. Ele não tem o calçado, você dá o calçado. E aí você continua, mas sem buscar chamar a atenção do companheiro para que ele busque fazer o movimento. Não é só você dar o peixe, tome o peixe, tome o peixe, tome... Não, ele tem que aprender a pescar. E muitas vezes a gente vê isso, que as pessoas chamam de caridade. O dar. E você não ensina a pessoa a conquistar, a buscar. Então, o doutor Bezerra diz isso. Ele chama isso de protecionismo alienante e gerador de acomodações. Porque muitas vezes a pessoa diz assim, por que eu vou botar o meu pé na estrada se está aqui, ó, venha a nós o vosso rei, venha a nós. Sempre não vem a nós. Né? Então, a pessoa se acomoda. E o doutor Bezerra diz o seguinte, caridade, ela é ação fraterna, capaz de estender as mãos e socorrer aquele que padece nas armadilhas do seu próprio eu. Então, a verdadeira caridade é a chamada de atenção, é levar ao companheiro o esclarecimento, tá? O esclarecimento para que ele possa sair daquela inércia, para que ele possa perceber que ele é o artífice do seu processo evolutivo. Ele é o artífice da sua transformação. E que esse trabalho de transformação é individual. Então, isso o doutor Bezerra chama de verdadeira caridade, ação fraterna. Então, voltando ao Evangelho, está lá, eu vou ler novamente o texto. Aproxima-se o tempo em que se cumprirão as coisas anunciadas para a transformação da humanidade. E quem vai para essa transformação da humanidade não é Deus que vai lançar um jato de fogo e dizer, pronto, a humanidade está transformada. Não. É um esforço de cada um de nós que vai promover a transformação da humanidade, como nos chamou a atenção do doutor Bezerra. Ditosos, quer dizer, felizes serão os que houverem trabalhado no campo do Senhor com desinteresse e sem outro modo, senão a caridade. Então, felizes serão aqueles que estão fazendo esse trabalho. Trabalhando pela sua própria transformação e auxiliando o seu próximo a encontrar o seu caminho, para que eles possam promover a sua transformação. Esses são os felizes. Esses são os felizes. E o Evangelho diz assim, continuando aqui, seus dias de trabalho serão pagos pelo cêntuplo do que tiverem esperado. Ditosos os que hajam dito a seus irmãos, trabalhamos juntos e unamos os nossos esforços. O meu pela minha transformação, o dele pela transformação dele, e ao mesmo tempo o meu para auxiliar o companheiro a se transformar e o dele também para auxiliar o outro companheiro a se transformar.
Então, é isso aqui. Trabalhemos juntos e unamos os nossos esforços a fim de que o Senhor, ao chegar, encontre acabada a obra. Porquanto o Senhor lhes dirá: vinde a mim vós, e sois bons servidores. Vós que soubestes impor silêncio às vossas rivalidades e às vossas discórdias, a fim de que daí não viesse dano para a obra. Então, ele vai chamar aqueles que souberam se fazer humildes. Porque, muitas vezes, as rivalidades que existem entre nós é motivada pela nossa vaidade. E eu sei, né? É aquele detalhe, eu sei o que é certo. Aí a Denise diz, não, mas quem sabe que é certo sou eu. A minha ideia é que... Aí a Ana chega e diz, não, vocês não sabem de nada. Quem sabe sou eu. E aí essa casa está dividida. E aí vem o choque, vem as guerras, as discórdias. E para crescermos, cada um tem que aprender a renunciar. Para que possa haver o quê? Uma concórdia, um equilíbrio, uma harmonia. Então, ele diz aqui, vinde a mim, vós que sois bons servidores, vós que soubestes impor silêncio as vossas rivalidades e as vossas discórdias. E aí tem que passar pela renúncia. Tem que passar pela humildade. Porque sem humildade não tem crescimento. Não adianta, né? Mas aí, o Senhor, e nós estamos falando do Espírito de verdade, né? Ele diz, mas ai daqueles que, por efeito das suas dissensões, das suas discórdias, houverem retardado a hora de colheita, pois a tempestade virá e eles serão levados no turbilhão. Então, está chamando a atenção para esses que não souberam se mostrar humildes. E essas advertências, esse livro aqui é o Evangelho, né? Ele, se eu não me engano, foi publicado por volta de 1860, 1864. Eu não tenho bem certa data, mas foi por aí. É o terceiro, deve ter vindo por aí, 1864, mais ou menos por aí. Mas essas advertências de Jesus são aqui da época da publicação do Evangelho segundo o Espiritismo, não. Tá? Elas não são... a pessoa dizia, mas em abril de 1864 foi publicado o Evangelho. Elas não foram colocadas aqui pelo Espírito de Verdade somente esse ano, não. Quando a gente vai ao Novo Testamento, lá em Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 23, versículo 13, já está escrito aqui, várias, não é uma, várias advertências de Jesus. O Espírito de Verdade diz assim, ai daqueles que não se tornaram humildes, ai daqueles que não quiseram renunciar em prol da paz, em prol do equilíbrio, né? Ele diz aqui, mas ai daqueles que, por efeito das suas dissensões, houverem retardado a hora da colheita. Ai daqueles. Então, em 1864, o Espírito vai falar isso. Mas Jesus, há 2.000 anos atrás, já tinha feito várias advertências. Lá em Mateus, capítulo 23, versículo 13, ele diz assim, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque fechais o reino dos céus diante dos homens, pois vós não entrais nem deixais entrar os que estão entrando. São esses daqui. É aquele sermão dos 8 ais que Jesus
proclama. Aí ele diz mais: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque devorais as casas das viúvas, e para o justificar, fazeis longas orações, por isso sofrereis juízo muito mais severos. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque rodeais o mar e a terra para fazer um prosélito, e uma vez feito tornais filho do inferno, 2 vezes mais do que vós. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. Então, Jesus, ele já fazia essas advertências, como essas que constam aqui. Mas ai daqueles, mais uma advertência, né? Mas ai daqueles, quer dizer, mas ai de vós, e por efeito das suas dissensões, houverem retardado a hora da colheita, pois a tempestade virá e eles serão levados do turbilhão. Então, aqueles que não quiserem promover a sua transformação. E aí acabam atrapalhando o caminhar dos outros. E aí ele continua aqui. Clamarão, graça, quer dizer, clamarão, o Senhor tem de piedade de mim. Esses incautos, que não ouviram as advertências de Jesus. Clamarão, graça, o Senhor, porém, lhes dirá: como implorais graça? Como implorais graças, vós que não tivestes piedade dos vossos irmãos, e que vos negastes a estender-lhe as mãos, e esmagaste o fraco em vez de o amparardes? Com que direito clamarão por piedade? Como suplicais graças vós, que buscastes a vossa recompensa nos gozos da terra e na satisfação do vosso orgulho? Já recebestes a vossa recompensa, tal qual a quisestes. Nada mais vos cabe pedir. As recompensas celestes são para os que não tenham buscado as recompensas da terra. Então, as recompensas celestes são para aqueles que, no início desse item, ditado pelo Espírito da Verdade, diz assim, ó: ditosos serão os que houverem trabalhado no campo do Senhor com desinteresse e sem outro móvel, objetivo, senão a caridade. Essa caridade que nos ensinou Bezerra, que é estender as mãos e socorrer aquele que padece nas armadilhas do seu próprio eu. É buscar sua própria transformação e auxiliar aqueles que estão sofrendo, orientando com a base do Evangelho: ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E essa é a lei áurea, todo mundo sabe, né? Ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. É a lei áurea. Então, esses sim, receberão a verdadeira recompensa. E receberão as recompensas celestes. E depois ele diz aqui, ó: Deus procede, neste momento, ao censo dos seus servidores fiéis. Olha aí. E já marcou com o dedo aqueles cujo devotamento é apenas aparente, a fim de que não usurpem o salário dos servidores animosos, pois aos que não recuarem diante de suas tarefas, é que ele vai confiar os postos mais difíceis na obra da regeneração pelo Espiritismo. Então, o Senhor já começou a separar o joio do trigo. Ele já começou a separar o joio do trigo,
tá? E já mostrou quem é o joio. Quem é o joio. Porque o joio é aquele que, como diz o Espírito da Verdade aqui, cujo devotamento é apenas aparente. É apenas aparente. É o túmulo caiado, que diz no Evangelho. Bonito por fora, né? Bem arrumadinho, mas cheio de podridão por dentro. É esse que tem esse devotamento apenas aparente. Por quê? Ele está agora mostrando quem é o joio. Para que o joio não usurpe o salário dos servidores operosos, daqueles que não recuam diante de suas tarefas, diante de suas missões. E é esses que ele vai confiar amanhã, né, os postos mais difíceis na grande obra da regeneração pelo Espiritismo. Porque ele tem que confiar naqueles que estão mais bem preparados. Por isso que ele precisa saber quem é o joio e quem é o trigo. E aí continua, cumprir-se-ão essas palavras. Os primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros no reino dos céus. O Espírito de Verdade, Paris, 1852. Então, muito claro essa mensagem do Espírito de Verdade, mais claro do que isso é impossível. Poderá alegar, depois de uma mensagem como essa, e dizer que eu não sabia. Claro que sabia. Claro que nós sabíamos. O mundo cristão sabe disso. E os nossos irmãos de outras religiões que não são espíritas também sabem. Porque está aqui, ó. Aqui, no Evangelho. Todo mundo sabe. Mas, como também, voltando ao nosso irmão Hermínio de Miranda, na Universidade dos Carismas, tem gente que prefere fingir que não sabe, para poder aproveitar, como ele diz, de uma regalia, né? Até doentia. Até doentia. Então, eu finjo que não vejo, que não sei, para adiar alguma coisa. Isso se torna uma coisa doentia. Porque esse fingir não vai levar a nada. Não é porque alguém fingiu que o Senhor vai se deixar enganar e vai dar a ele o salário do verdadeiro trabalhador. Não vai. Não vai. E eu trouxe aqui para a gente um texto de Emmanuel, do livro O Espírito da Verdade. Vocês estão vendo? No capítulo 74, Emmanuel vai falar desse capítulo 20, item 5. Né? Eu sou o bom pastor, referente também ao Evangelho de João, capítulo 10, versículo 14. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas. Como ele conhece? Conhece o joio, conhece o trigo, porque o joio também é ovelha do Senhor. O joio também é ovelha do Senhor. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, e nas minhas sou conhecido. Lembra de uma passagem do Evangelho, quando Jesus é chamado por uns homens para tentar deter um homem endemoniado. Esse homem vivia, não era só um homem, era um grupo, que viviam escondidos no meio dos túmulos lá no cemitério. E eles vinham e atacavam as pessoas, e Jesus vai conversar com eles. Na hora que Jesus se aproxima deles, eles perguntam para Jesus: o que queres de nós, Jesus, o Filho de Deus? Né? Por que não nos deixa em paz? Eles identificam Jesus. É mais ou menos assim. Eles dizem: o que queres de nós, Jesus, o Filho de Deus? Eles dizem quem Jesus é. E aí Jesus pede, e eles viram-se para ele e perguntam:
qual é o nome de vocês? E eles dizem, nós somos legião. Mas eles dizem, o que querem de nós, Jesus, Filho de Deus? Eles são joio. Eles conhecem o pastor. Não querem estar com ele. Não querem seguir os ensinamentos dele. Não querem caminhar ao lado dele, mas o conhecem. O conhecem. Então ele diz, eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas. Ele não disse, eu conheço os bons homens, as minhas ovelhas. Então aquele grupo que estava ali, era ovelha de Jesus. Mas não queriam seguir o bom pastor. Então ele diz, e das minhas sou conhecido. Sou conhecido. Não é? Então lá, Jesus, João, capítulo 10, versículo 14. E aí, Emmanuel vai fazer uma interpretação, vai nos ajudar a compreender melhor esse item 5 do capítulo 20 do Evangelho de Jesus. E ele bota assim, olha o título da lição, que ovelhas são, que ovelha somos. O título já está concordando com o Evangelho de João. Exatamente isso que tem na ovelha boazinha, não vou falar de ovelha branca, né? Para já não criar problema. Então, tem a ovelha legal e tem a ovelha que não é legal. Porque ele pergunta, que ovelha somos? Então, aqui ele já mostrou, há vários tipos de ovelha. Então, ele vai continuar aqui, ó. O pastor atento, Jesus é o pastor atento, se identifica com o rebanho de tal maneira e define de pronto as ovelhas mantidas a seu cuidado. Ele olha para a ovelha e sabe qual o caráter daquela ovelha. O pastor. Dá para entender também que tem um pastor que não é muito bom, bem atento, não é? E quando eu falo pastor aqui, eu não estou falando de nenhum líder religioso, não. Pastor é aquele, né, que comanda, cuida das ovelhas. Quando ele diz, Emmanuel diz, o pastor atento, ele já mostrou o quê? Tem o pastor desatento. Mas Jesus é o pastor atento. Esse se identifica com o rebanho de tal maneira e define de pronto, bateu o olho, percebeu? Qualquer das ovelhas mantidas a seu cuidado. Conhece as mais ativas, descobre as indiferentes, nomeia as retardatárias, que são retardatárias, não são? Lembra? Terceira ordem. Está aqui, ó, livro dos Espíritos, ó, questão número 100, 101. Filhos imperfeitos, predominância da matéria sobre o espírito, propensão ao mal, ignorância, orgulho, egoísmo e todas as más paixões que lhes são consequências. Têm a intuição de Deus, mas não compreendem. São as ovelhas retardatárias, filhos imperfeitos. Têm a intuição de Deus, mas não o compreendem. Classifica a lã que vem a produzir. Não é essa. É o trabalho que cada um realiza. Então, ele olha, né, para a lã que eles estão produzindo e classifica essa lã. Esse aqui já está fazendo um trabalho... Esse aqui está fazendo um trabalho mais simplesinho, né? Então, ele não despreza nenhum deles. Faz em favor de todas as ovelhas. Nenhuma fica desamparada. Nós, ovelhas, às vezes olhamos para uma ovelha irmã e dizemos assim, nossa Senhora, essa ovelha aí, ó, deixa ela para lá, escondida, dá um pontapé para ela subir de pé. Ele não. Aí essa ovelha eu não vou ajudar, não. Essa ovelha é muito preguiçosa, ela não quer nada, eu não vou ajudar, não. Só vou ajudar as boazinhas. Ele não. Ele faz tudo por todas. Por todas. Por sua vez, as ovelhas, com a pouco, irmão, olha o tempo. Porque, como disse aqui no Livro dos Espíritos, essas ovelhas,
são os espíritos imperfeitos, têm a intuição de Deus, mas não compreendem ainda. E Emmanuel diz aqui, pouco a pouco, com o tempo, percebem, dentro da limitação que as caracteriza, o modo de ser do pastor que as dirige. Não é da primeira vez que essas ovelhas vão conhecer, reconhecer, valorizar o pastor. Não. Pouco a pouco, com o tempo, conforme elas forem evoluindo, elas vão percebendo, dentro da limitação que as caracteriza, o modo de ser do pastor que as dirige. Habituam-se aos lugares que lhes são prediletos. Então, com o tempo, elas pensam, poxa, o mestre gosta sempre de estar nesse lugar. Aí elas começam o quê? A procurar o lugar onde o mestre gosta de estar. Elas vão se habituando aos lugares que lhes são prediletos. Porque, às vezes, elas gostam de estar num lugar que o mestre não aprecia muito. E quando ele vai lá, recolhe ou para. Não é o local predileto dele. Então, elas vão passar aí aqui. Aí, o lugar onde ele foi feliz. E com isso elas vão mudando de quê? De ambientação. Né? Elas vão começando a subir, né? Mudando o seu padrão vibratório para estar mais perto do mestre. Respeitam os sinais, acatam-lhe as ordens, como disse aqui Emmanuel, pouco a pouco, com o tempo, reconhecem-lhe o poder diretivo sem confundir-lhe a presença. Opa, por quê? Porque falsos pastores também se apresentarão. Falsos mestres. Não é verdade? Então, com o tempo, essas ovelhas vão perceber, opa, esse aí parece o mestre. Mas quando ele não fala como mestre. Opa, eu não vou mais segui-lo. Ele parece um mestre, mas quando ele verbaliza, não são as palavras que eu tenho ouvido do mestre. Então, essa ovelha começa a reconhecer quem é o verdadeiro pastor. E começa a se afastar dos falsos pastores, né? Dos falsos profetas. E não mais, com o tempo, confundem um com o outro. Na imagem, temos a divina missão do Cristo para conosco. Então, nessa imagem que Emmanuel trouxe para nós vemos o quê? A divina missão do Cristo para conosco. O pastor compassivo conhece cada uma das ovelhas do redil humano, fazendo para guiá-las ao campo da luz celeste. Então, ele não se engana. E como nós vimos aqui, na questão 280 do Livro dos Espíritos, e a gente vê como tudo se encadeia. Olha aqui, ó. Qual é a natureza, está no livro 2º, capítulo 6, Vida Espírita, do Livro dos Espíritos. Qual é a natureza das relações entre os bons e os maus espíritos? Os bons empenham-se no combate das más inclinações dos outros, a fim de ajudá-los a subir. É uma missão. A missão de soerguimento moral daqueles que estão em um nível evolutivo mais baixo. Essa é a missão dos bons espíritos. E é a missão de Jesus, fazendo de tudo guiar essas ovelhas do redil humano, porque ele tem as ovelhas também, né? Outras ovelhas, tudo fazendo para guiá-las ao campo da luz celeste. E Emmanuel continua aqui, ó. Olha o que ele vai fazer. Ele vai descrever aqui tudo
E Jesus faz, quer dizer, tudo não, algumas coisas, que tem muito mais coisas. Incentiva as indiferentes, acalma as impetuosas, é assim, então, porque o que tem de alguém impetuosa não é fácil, né? Acalma as impetuosas, incentivar as indiferentes é um trabalho muito importante, não é? Fortalece as mais fracas, apoia as mais responsáveis para que elas não cansem. Que às vezes, né, a ovelha está ali trabalhando e tem hora que ela dá aquela paradinha, que ela fica meio desalentada. Lembra de Kardec? Ele vinha fazendo o trabalho, mas estava recebendo tanta crítica e um dia ele teve vontade de parar. Aí um companheiro bateu à porta dele uma noite e dizendo para ele: eu trouxe um presente para o senhor. Eles chamavam ele de mestre também, né? E ele disse: o presente, quando ele abriu a caixa, era um livro dos Espíritos. Estava até com uma capa bonita, né? Quando ele abriu as folhas velhas, manchadas, aí ele entendeu. Aí um amigo disse assim: sabe o que? Isso aqui eu trouxe para o senhor, esse presente. Aí ele não entendi, você sabe o que é? Aqui em Paris tem uma ponte sobre o rio Sena, né? E na parte mais alta dessa ponte, muitos companheiros se suicidam, se jogam para se suicidar. Então, alguém, um dia, pegou um livro dos Espíritos e botou em cima do muro da ponte, nessa parte mais alta, onde muitas pessoas se suicidavam. E o sujeito chegava lá para se suicidar. Quando ele botava a mão na ponte, ele via um livro. E, sabia que eu vou me suicidar. Mas chega lá, todo mundo é curioso, né? É um suicida curioso. É um suicida, ele é curioso. Aí ele chegava lá, vou pular da ponte, tinha um livro. Aí ele pegava o livro e abria. E, lógico, que ao abrir, a espiritualidade sempre colocava naquele ponto, mas e a pessoa lia, muitos leram aquilo e, opa, eu não vou mais me suicidar, não. Deixava o livro lá e ia embora. Então, orientados pela espiritualidade, é claro, eles trouxeram o livro, botaram uma capa bonita, uma embalagem, para dar para Kardec. Então, quando Kardec abriu o livro, aquelas folhas manchadas, que pegava chuva, aquela coisa toda, e ele percebeu o presente que era, ele sentiu o quê? Ele não tinha o direito de desistir. E mesmo recebendo todas as críticas que ele recebia, claro, né, dos adversários do Espiritismo, o trabalho estava sendo realizado. E que ele não podia desistir. Ele tinha que continuar. Seguindo. Então, está aí, apoia as mais responsáveis. Porque mesmo aquelas que estão ali na seara, elas também precisam de apoio, de incentivo. Sopesa, né? Ele coloca aqui, sopesa. E essa palavra é muito importante, que é avalia o valor de todas. Então, o pastor compassivo sopesa o valor de todas, segundo as peculiaridades e tendências de cada uma, levando em conta o trabalho de que cada um faz de acordo com a sua capacidade. E, de igual modo, as ovelhas do rebanho terrestre gradativamente vêm a conhecer e a sentir a existência abençoada do bom pastor. Entendem-lhe os ensinamentos e admoestações. Entendem-lhe os ensinamentos e advertências. Puxadinha de orelha. Reverenciam a excelência do seu amor. Quem nunca abandonou nenhuma de suas ovelhas. Confiam serenamente em sua misericórdia. Esforçam-lhe, compartilham os ideais e buscam corresponder-lhe à vontade, destacando nos quadros da vida por intermédio do Pai excelso. Desse modo, cabe-nos atender ao chamamento do Mestre, melhorando as condições da vida, no mundo, com base em nossa própria renovação. Porque se cada um de nós buscar melhorar, o mundo, as condições da vida no mundo vão melhorar.
É o que ele está dizendo aqui. Cabe-nos atender ao chamamento do Mestre, melhorando as condições da vida no mundo, com base em nossa própria renovação. Porque o mundo não vai melhorar se nós não nos renovarmos. Nesse programa de luta, vale indagar de nós mesmos. Que ovelha somos? E com semelhante pergunta, busquemos na disciplina, ante o Cristo de Deus, a nossa posição de servidores do bem. Na certeza de que a humildade, lembra da humildade que falamos lá no início? Conferir-nos a sintonia com o Divino Pastor, para que, sublimando e servindo, atinjamos com ele o aprisco celeste da imortalidade vitoriosa. Uma lição de Emmanuel, esclarecendo esse item 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, os obreiros do Senhor, que está no capítulo 20, de forma a nos deixar mais preparados para que cada um de nós possa realizar a sua tarefa, que é individual. Sem renovação individual, não há renovação do mundo. Então, nós agradecemos aos amigos espirituais pela oportunidade do estudo e que cada um de nós possa aprender essa lição, mas, acima de tudo, colocar em ação todos os ensinamentos que o pastor compassivo nos ofereceu com tanto amor. Muito obrigado, meus irmãos, e boa noite a todos. Então agradecemos a nossa irmã Rose Figueiredo por esse estudo, por essas reflexões realmente inspiradoras. E eu vou lhe dizer uma coisa, Rose. Ao abrir o Evangelho hoje pela manhã, abri na mesma lição, então ampliou o entendimento. Para mim, assim, foi importantíssimo. O entendimento sobre essa questão e realmente nos incentivando a melhorarmos cada vez mais. Então, só nos resta agradecer ao nosso Pai Celestial realmente todas as oportunidades que temos dessas reuniões maravilhosas que temos tido com os nossos irmãos. Então, para terminarmos a nossa exposição de hoje, eu vou pedir a nossa querida irmã Carmen de Matos para fazer a prece final, a prece de encerramento do trabalho. Então, mais uma vez, só temos a agradecer mais essa oportunidade de estudo, de reflexão, agradecer esse Evangelho que é o nosso norte, que é o nosso tesouro, onde tem o roteiro sagrado para o nosso desenvolvimento. Que possamos agregar essas lições nos nossos pensamentos, nas nossas atitudes, e só temos a agradecer, Pai, por essa oportunidade. Que Jesus nos abençoe essa noite e que possamos ter esses eflúvios, essas lições que elas podem dilatar nossas consciências e nos traduzir em ações, em atitudes. Graças a Deus. Senhor. Que assim seja. Obrigado, queridos amigos, pela companhia. Sempre é muito boa. Uma boa noite a todos, bom descanso. Boa noite, obrigada. Obrigada, Rose. Boa noite. Até amanhã. Boa noite, meus amigos. Até amanhã, se Deus quiser. Amanhã, Até amanhã. 16 horas.